integrar gerações, uma utopia. Primeiro nós vamos conceituar, né, a palavra utopia, porque essa palavra ela não é comum ao nosso cotidiano, ao nosso vocabulário diário. Então, o que é uma utopia? Entre muitas definições, nós temos que utopia é um sonho, é uma ficção. Utopia é um sonho irrealizável. Então, amadas irmãs, amados, né, creio que temos irmãos conosco, estamos diante de uma séria interrogação. Integrar gerações é por acaso uma ficção? É um sonho? É uma ideia irrealizável? Este é um tema bastante oportuno, necessário, e ao mesmo tempo complexo para este mundo dominado pelo avanço da ciência e da tecnologia, né? E como tem sido, né, batalhador acompanhar esse avanço da tecnologia, né? Haja vista, a Samara está aí do lado, né, tia Simone? Não é? Porque para mim é uma batalha, mas eu não estou correndo atrás, eu estou tentando correr do lado, né? Porque se nós corrermos atrás, nós já estamos no prejuízo, já estamos atrasados. Mas nada melhor do que a palavra de Deus, né? Para nós introduzirmos a nossa fala. Eu havia escolhido 4 textos. O primeiro é aos Romanos 12, 18, que nos diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Em outra tradução diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. O outro texto é a primeira de João 3, 18, que nos diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Os outros 2 textos a irmã Simone já mencionou, que é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que a família viva em união. E o outro é: ensina-nos a contar. Eu gosto muito desse verso quando eu estou fazendo algum trabalho com idoso. Eu digo: ensina-nos a contar. É a contar aqueles que o Senhor vai nos dar, e não o que passou. O que passou, já passou, né? Mas a irmã Simone fez aí um certo destaque entre as gerações, mas nós não vamos assim falar especificamente uma e outra, nós vamos globalizar, já que é família. E um dos grandes dilemas das nossas famílias hoje tem sido, meus irmãos, administrar, gerenciar esse conflito de gerações sem nos apropriarmos da palavra de Deus. É muito complexo, é muito difícil se nós não nos apropriarmos da palavra de Deus para vencermos essa situação tão difícil, tão desesperadora. A formação estrutural da família tem sofrido grandes e graves alterações, né? É um dos fatores que tem trazido dificuldades na integração. Antes, nós tínhamos pai, mãe, irmãos. Hoje nós temos pais, nós temos filhos e filhos, pais e pais, né? Filhos e filhos, avós, netos, tios e pior, a união de 2 homens ou 2 mulheres. E tudo isso, muitas vezes, debaixo do mesmo teto. E em consequência disso, os relacionamentos... Tem alguém querendo entrar aqui. Em consequência disso, os relacionamentos ficam fragmentados. Alguns se sentem discriminados e outros se autodiscriminam. E com a pandemia, né, meus irmãos, ficou tudo pior.
ficou tudo pior. A aglomeração tem sido maior e as dificuldades têm sido maiores também. Muitos estão sozinhos, mesmo vivendo em uma casa cheia, uma família grande, muitos estão sozinhos. Em muitos lares, a hierarquia familiar não tem sido observada, porque há a hierarquia familiar, mas em muitos lares essa hierarquia não tem sido mais observada. E o diabo está feliz com isso, porque ele sabe que se eliminar a família, ele vai encher o inferno. Isso é uma triste realidade. Por isso, muitas famílias hoje estão pedindo SOS, estão pedindo socorro, estão pedindo socorro mesmo. Estão vivendo com os corações dilacerados, entristecidos, tendo em vista os grandes desajustes no seio da família. A situação muitas vezes é desesperadora, mas creiamos, irmãos, creiamos sempre. Não é o fim. Não é o fim. Se faz necessário que entendamos alguns princípios. Nós não vamos destacar, como eu já disse, especificar gerações, porque a necessidade de se observar alguns princípios, cremos ser para todas as faixas etárias. A vida, ela é dividida em ciclos, né? Nós sabemos. E cada ciclo possui a sua característica própria e que são significantes. Mas nós devemos ter consciência também de que cada ciclo, cada faixa etária, deve ser bem vivida e bem aproveitada. Que cada geração tem suas próprias regras, isso é um fato, né? E, às vezes, os nossos adolescentes, né, eles até tentam impor, porque eles têm regras. Todas as faixas etárias têm as suas regras próprias. Mas cada um é um. Somos pessoas únicas. Somos pessoas com as mesmas necessidades. Todos têm as mesmas necessidades. Em qualquer faixa etária, temos as mesmas necessidades. Nós estamos em apenas um estágio distinto da vida. Mas as necessidades, elas existem para todas as gerações. E nós cremos que é possível ser feliz, viver feliz em todas as gerações, em todas as idades. Sabe por quê? Porque 2 Timóteo 1,17 nos diz o seguinte, Paulo nos diz o seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí? Integrar gerações é uma utopia? Eu acho que a exposição desse tema hoje é para que cada um de nós, para cada geração, para cada faixa etária, sob a direção de Deus, nós possamos descobrir, nós possamos lembrar, colocar aqui qual é a nossa participação para tornar o meu mundo melhor e o mundo do outro também. Eu preciso lembrar disso aí. Eu preciso descobrir que eu sou importante na participação de tornar o meu mundo, casa, família melhor e tornar feliz o outro também. No mundo de tanto egoísmo, né? De tanto egoísmo, parece que é dominante nas gerações, né? Nas faixas etárias, um certo egoísmo. Mas, na verdade, ninguém nasce adolescente, ninguém nasce jovem, ninguém nasce adulto, ninguém nasce ancião. Não é verdade? Então, todos temos fases que são evolutivas e que são difíceis. Dificílimas, né? Dificílimas.
Cada época da vida, ela tem a sua cor, o seu brilho. Cada época da vida tem o seu valor, tem a sua alegria, tem a sua dor, tem o seu sorriso e tem as lágrimas. Todas as faixas etárias, todas as gerações, não é isso? Passam por essas épocas, por essas situações. Quer queiramos ou não, os conflitos e as adversidades, elas fazem parte do nosso convívio familiar. Mas superar a adversidade é um grande obstáculo que nós enfrentamos. Mas nós não estamos sozinhos. Superar essas dificuldades, esses obstáculos. O importante de tudo isso é nós entendermos que é uma necessidade de saber resolvê-los. A criança tem dificuldade? Tem. O adolescente tem? Tem. O jovem, o adulto, o ancião tem. Todos temos dificuldades. Mas o importante é saber resolver cada uma delas. É preciso entender que no contexto familiar, todos somos responsáveis pelo bem da família em um todo. Cada um tem a sua parcela. Cada um tem a sua parcela. Não existe no meu tempo. Eu sempre falo, esse no meu tempo não existe, já passou. O nosso tempo é hoje, é agora. Eu sou anciã, este é o meu tempo. Simone é adulta, este é o tempo da Simone. A Samara está do lado dela, este é o tempo da Samara. Então, este é o nosso tempo e nós temos que entender que todos nós somos responsáveis. Estamos em família, todos somos responsáveis. Todos temos direitos e todos temos deveres. Não adianta dizer assim, o vovô, a vovó Rosemary não tem mais deveres. Hoje está mais fácil eles dizerem que nós não temos mais direitos, não é verdade? Que os vovós já estão perdendo os direitos. Mas, na verdade, nós temos deveres e temos direitos também. Temos responsabilidades, mas temos potencialidade. Toda faixa etária tem a sua potencialidade, não é? E limitações. Todos temos limitações. O que Simone pode fazer hoje, Samara não pode. Tem limitação. O que eu posso, o que eu entendo hoje, você já não entende. Por quê? Porque há limitações. Então, todos temos limitações. Isso acontece em todas as idades. Precisamos, irmãos, ter força de vontade. O que é isso? Força de vontade mútua para superar os obstáculos e as dificuldades causados pela desarmonia de entendimento entre gerações. O que há é uma desarmonia no entendimento entre gerações. E isso requer uma dedicação séria de todos e durante toda a vida. Eu preciso contribuir durante toda a minha existência para que haja harmonia. Essa tarefa não é fácil. Isso não é fácil. Aí nós vamos ver assim, alguns detalhes. As questões devem ser discutidas no hoje. Eu sempre falo isso. As questões devem ser discutidas no hoje, no agora, não no amanhã, para que não se acumule, não é? Dificultando o diálogo. Isso é um problema dentro dos relacionamentos. A falta de diálogo, que é tão fundamental nos relacionamentos familiares. Então, é preciso falar, sentiu, sofreu, magoou, é hoje, é agora. Sabe, aquele silêncio, aquele desconforto, aquela poeirinha que vai acumulando? Pois é o início da montanha.
é o início da grande montanha, que interfere o relacionamento, o bom relacionamento. Porque as montanhas, elas são feitas de pequenos grãos de areia. Então, nós precisamos no hoje. As mágoas, os ressentimentos, eu costumo dizer que são cáusticos, que corroem o coração de quem os cultiva e destrói. A mágoa e o ressentimento destroem a harmonia, que é tão necessária no ambiente familiar. Como já dissemos, a importância do uso do diálogo. E isso é em todos os sentidos. Precisamos, em todas as idades, expor os nossos sentimentos, falar sempre a verdade. Isso é uma regra para todas as idades, já que estamos em família. Falar sempre a verdade, falar aquilo que é necessário, mas com respeito, moderação e com amor. Então, nós estamos abordando todas as gerações. Não estamos dando destaque, porque todas são necessárias. No setor empresarial, a classificação das gerações, né? Nós temos a geração Y, geração Z, geração W, a geração alfa. Isso no setor empresarial. Né? Eles abordam, classificam as gerações. Mas nós estamos falando de família. Então, na família, existem outro grande desajuste da família, é conviver com outro tipo de geração. Nós vamos mencionar 2. A geração canguru. Essa geração não entra lá no setor empresarial, né? Porque não fica. Mas, na família, fica. A chamada geração canguru. São aqueles que permanecem na bolsa, não é assim? O canguru não gosta de ficar na bolsa da mamãe? Pois é. Então, tem aquela geração que não quer sair do bolso dos pais. E, muitas vezes, do bolso dos avós. Né? São os acomodados. Eles são acomodados. Não produzem, vivem totalmente dependentes e, na maioria das vezes, são exigentes. Dispendiosos também, e muitas vezes eles são desrespeitosos. Isso é uma geração que traz conflito. Né? É um tipo de geração que traz conflito. Quer dizer, não é a geração adolescente, é essa geração, é a geração canguru. Eles gostam de ficar usufruindo. E é também aquela geração neném. Não é geração neném, bebê, não. Né? É aquela geração que nem estuda, nem trabalha, mas que dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, minhas irmãs, isso acontece no ambiente familiar e isso tem se tornado comum. Tem se tornado comum. Aí falta o entendimento. E por faltar o entendimento de que todos somos responsáveis e de que todos precisamos contribuir para o bem-estar da família em todos os aspectos. Falta esse entendimento muitas vezes. E isso tem causado tristeza, tem causado desarmonia, desavença no seio familiar. Talvez, né, alguém não tenha nem percebido isso e nem pensado nisso. Está vivendo essa fase, essa geração, e talvez não tenha nem pensado. Nós precisamos entender que eu sou importante, você é importante. Nós somos importantes e somos necessários à família. Você está vivo? Então você é importante e você é necessário, independente da geração que você pertence. Você é importante, é necessário. Então, no caso, você precisa se tornar o quê? Útil,
participativo, porque o outro é precioso. Eu achei muito bonito quando o pastor Samuel, seu cunhado, né, Simone? O pastor Samuel, não, Samuel é seu esposo, o pastor Marcos Vinícius, em uma de suas lives, ele destacou a importância de nós reconhecermos a preciosidade do outro. Está faltando isso no seio da família, né? Você reconhecer a preciosidade do outro. Isso, você ter esse reconhecimento, elimina o seu egoísmo, o seu bem-querer. Elimina, te abre os olhos para o outro. Então eu fiquei assim encantada e ele falava com tanta empolgação: o outro é precioso. É isso aí, o outro é precioso. Em Mateus 7:12, nós lemos o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os outros vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, eu achei muito assim, oportuno nós estarmos aqui. Pena que nós não estamos assim num debate, né? Para a gente poder, todo mundo abrir o coração. Mas é para nós pensarmos nesse momento. Eu gostaria de nós pensássemos neste momento. O que eu preciso deixar e o que eu preciso adquirir pelo caminho dessa nossa existência para eu poder usufruir de uma vida harmoniosa na minha família, no meu relacionamento, de modo que sejam todos felizes e que a família viva em um clima agradável, sobretudo agradável ao Senhor. O que eu preciso nessa caminhada da vida? O que eu preciso deixar? Ou o que eu preciso adquirir? Então, que esse tempo seja um tempo de reflexão. Não é? Você está com problema na sua família? Está havendo desajuste? O que cada um de nós precisa deixar ou adquirir? Oi, pode falar. Só um minutinho, dá licença. Uma vez, você fez uma palestra, eu não lembro se eu era noiva ou se eu já estava casada de pouco, mas eu nunca esqueci. E agora isso aí me lembrou. E quando a gente vai para um casamento, cada um traz uma mala, né? E dentro daquela mala tem tudo aquilo que a gente viveu na infância, tudo aquilo que a gente trouxe da família. Só que você, no casamento, você vai ter que carregar uma só. Então, você tem que pegar o que é bom de cada um e juntar. Então, isso aí que você está falando me lembrou isso. Tem coisas que a gente tem que deixar e tem coisas que a gente tem que levar. E eu costumo sempre dizer que nós, mulheres, temos muito mais a deixar, né? Nós, mulheres, nessa mala para ir para o casamento, né? A gente, na época, fez uma comparação, nós temos muito mais a deixar. Isso porque Deus, eu costumo falar sempre, porque Deus nos fez especiais. Os homens não gostam muito de ouvir, mas nós temos um quê a mais, né? Por isso que eles são tão abençoados com a nossa presença. Eu costumo sempre falar isso. Mas, irmãos, hoje é o meu melhor tempo. Hoje é o seu melhor tempo. Hoje é o seu melhor tempo para essas 25 pessoas que estão aí nos acompanhando. Hoje é o seu melhor tempo. É a sua melhor idade para ser feliz e para fazer os outros felizes. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Viver em família pode ser difícil, mas viver sem família é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. E muitos não têm consciência disso. Muitos não têm consciência disso. Todos merecemos a chance do 70 vezes 7. Eu gosto muito disso. Eu acho que na família nós temos que exercitar o 70 vezes 7. Exercitar o perdão, né? É essencial para eliminar, como já dissemos, a mágoa, o ressentimento. Então, é importante o 70 vezes 7.
Mas se faltar o diálogo, né, fica difícil a gente poder utilizar esse ensinamento de Jesus dos 70 vezes 7. Mas a gente precisa, em todas as gerações. Viu vovô, viu vovó, né? Viu Rosemary? Tem que exercitar sim, não é porque você chegou lá, né, no alto do topo da montanha, não é do conhecimento não, mas da montanha, né, quase chegando na glória, não é por isso que você não vai, que você vai deixar, não, você tem que exercitar sim, os 70 vezes 7, não é isso? Todos estamos inseridos no mesmo contexto. E o segredo dessa paz, da harmonia, é entregar, né? Entregar cada ansiedade, cada detalhe na mão do Criador da família. Nós precisamos disso. Viver em amor, né, não é um sonho. Viver em amor não é um sonho, não é uma utopia, não é um sonho impossível. Viver em amor. Se houver a decisão de ocupar a mente com tudo que é bom. A palavra de Deus nos ensina isso. Precisamos ter a mente ocupada com tudo que é bom, com tudo que é produtivo. Precisamos também sentir em nós o desejo de abençoar alguém, né? De ser bênção para outras vidas. Nós precisamos na nossa família não pensarmos em nós precisamos, se todos pensarem em ser bênção para o outro, haverá paz, haverá harmonia, haverá integração. Vamos ter sempre em mente que o amor, o perdão, né, em especial o amor, é a única coisa que tem força para vencer qualquer situação. É o amor. É o amor que faz exercitar o perdão, é o amor que faz a gente usar os 70 vezes 7. Né? É o amor. Hoje, eu não sei do tempo, Simone, como está o tempo, mas eu já estou quase terminando. Hoje, nesse tempo, nesse agora, Deus nos chama para vivermos o extraordinário na nossa família. Eu gostaria que esse tempo, esse momento, que cada um de nós sentisse isso. Deus está me chamando agora, nesse tempo, para eu viver o extraordinário na minha família. Nunca é tarde para começar. Alguém diz assim, puxa, mas hoje eu vou me humilhar? Não é humilhar, nós não estamos convidando para humilhar. Você só vai usufruir o melhor do seu tempo na sua família se você se propuser a mudar. Não é isso? A mudar. Perdão é humildade. É humildade em ação. Eu costumo dizer que perdão é a humildade em ação. E nós precisamos exercitar isso aí. Está destruído? Está caído? Jesus reúne todos os fragmentos, todos os caquinhos e ele une. Né? Ele unifica todos os caquinhos. Salmos 56, 8 nos diz o seguinte: Deus reconhece cada lágrima que choramos. Já imaginou? O papai, a mamãe, o adolescente, o vovô. Deus reconhece e ele recolhe cada lágrima que choramos. E no Salmo 46, 10, diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós não podemos esquecer disso. Estamos em aflição, temos problemas, temos desajustes, temos desarmonia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só o Senhor pode acalmar a tempestade que estamos enfrentando, vamos dizer assim, que as famílias estão enfrentando hoje. Porque o Criador da família, né, ele não está distante. Ele disse que ele estaria conosco
todos os dias, todos os dias. Então, ele não está distante. Ele criou a família e ele não está distante. Muitas vezes, nós é que nos ausentamos, né? Fazemos como Adão, né? Muitas vezes. Então, nós precisamos voltar para o Senhor, porque nós somos aqui, Simone, estou falando você, nós somos aqui forasteiros, né? Eu, por exemplo, Rosemary, estou com 70, vou fazer 71 anos. Eu já percorri. Quantas vezes eu paro para repensar a minha caminhada, eu fico tão agradecida a Deus, tão agradecida a Deus. E eu fico pensando assim, eu sou uma forasteira, que eu já estou assim, rumo, cada dia a gente está mais perto, né? E por isso, nós devemos desejar o quê? Desejar ser alguém, qualquer um de nós, em todas as faixas etárias. Nós precisamos desejar ser alguém que quando partir, deixe lembranças boas, né? Deixe coisas boas, deixe boas saudades. Eu costumo dizer, é a saudade boa, né? Deixe aquela saudade boa. E também nós precisamos desejar fazer algo que abençoe outras pessoas. Cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, a gente tem que sentir desejo de fazer alguma coisa para abençoar o outro, porque o outro é precioso. O outro é precioso. Precisamos, minhas irmãs, na verdade, juntando tudo isso que nós falamos, nós precisamos desenvolver a busca de um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual que nos possibilite viver saudável e alegre em todas as faixas etárias. Porque precisamos buscar seguir a Jesus mais de perto, através da palavra e através da oração. Nós que temos o Senhor, somos servos do Senhor, precisamos usufruir do privilégio que nós temos. Poderíamos dizer que nós ainda temos, né, de usar a palavra livremente. A Bíblia é um manual do bom viver, né, do bem viver. Eu costumo dizer isso, a Bíblia é um manual do bem viver. Então precisamos aproveitar, usufruir dessa bênção que o Senhor colocou em nossas mãos. É preciso hoje agradecer a Deus a vida que Ele nos tem dado até hoje. Sermos gratos a Deus, porque existem pessoas que são lamuriosas, que reclamam, o adolescente reclama, o jovem reclama, o adulto reclama, o idoso reclama. Nós precisamos ser pessoas mais agradecidas pela vida que temos. E já pela fé, agradecer a vida que Ele ainda vai nos dar. Eu quero, sabe, Simone? Eu quero essa vida ainda que Ele ainda vai nos dar. Tenhamos em mente uma coisa importante, eu gosto muito do Salmo 127, o primeiro versículo, né? A gente, como família, precisa ter em mente que se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam, né? Não adianta papai, mamãe, não adianta correr. Se o Senhor não edificar, é difícil. Integrar gerações, uma utopia? Qual é a sua resposta? Isso é possível? Olha, pela fé, pela esperança que nós temos no Criador da família, a minha resposta é sim. Sim, é possível haver integração de gerações. Em nossa casa, em nossa família. Onde quer que nós estivermos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos habilite a vivermos prazerosamente o tempo que Ele nos dá. Porque o pedido é, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira. Então, toda faixa etária
precisa dessa sabedoria para viver, para contar. Esse contar é viver os dias que o Senhor nos dá. Então, que o Senhor nos abençoe e que nos dê sabedoria para nós vivermos o nosso hoje, o nosso agora, o nosso tempo. Seja com 70, seja com 12, seja a idade que for. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço muito o privilégio de poder estar com vocês. Amém.